Bem, são 8h04 agora em Nova Erechim. Chegou o momento, então, nós já estamos com a nossa convidada dessa segunda-feira aqui nos estúdios, que é a Ana Montanha. A Ana, ela tem 55 anos, é casada com o Ademir, é mamãe do Thiago e do Fernando e também já é vovó da Rosa e da Catarina. E eu estou muito feliz, Ana, de você ter aceitado o nosso convite para estar aqui hoje, contando um pouco da sua história. E eu falava para a Ana, agora um pouquinho antes de entrarmos no ar, que a lembrança que eu tenho da Ana é da época do coral ainda, em que eu era criança, sei lá, 8, 10 anos, e os meninos, o Thiago e o Fernando também iam, né? E eu me lembro muito da Ana, assim, participando, não sei, nos ensaios, nas viagens. Essa lembrança que eu tenho de ti, Ana, assim, de uma pessoa sempre muito querida por todos. Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer para mim também poder estar aqui. Ana, então, inicialmente, eu gostaria que você se apresentasse, falasse um pouco de você, da sua família. Quando que você veio para Nova Erechim? Um pouquinho da sua vida até aqui. Bom, eu nasci no município de Coronel Freitas, hoje é Águas Frias, a localidade onde eu nasci. Morei até meu começo de minha infância. Vim para Nova Erechim há 40 anos atrás fazer o ginásio. Depois eu fui estudar em Coronel Freitas, onde conheci meu marido. Aí eu fiz segundo grau, me formei lá. Aí eu fui trabalhar como professora. E no terceiro ano, quando eu estava começando o terceiro ano, é que eu comecei a ter problemas. Estou aqui em Nova Erechim desde janeiro de 96. Agora, em 4 de janeiro do ano que vem, vão fazer 22 anos que a gente mora aqui. Eu conversei com a Ana antes, né? Semana passada nós tivemos uma conversa e eu, assim, sabia que a Ana tinha uma história, assim, de muita luta contra essa doença que é o câncer, mas eu não conhecia, assim, né? E vou conhecer até agora um pouco mais, assim, nessa nossa conversa. Mas a Ana me contou, então, na semana passada, que foram 6 diagnósticos de câncer. Então, eu imagino que receber uma notícia dessas uma vez já é um tanto quanto difícil, então você imagine isso por 6 vezes. Então, Ana, como que foi essa primeira vez? Em que momento da sua vida isso aconteceu? E como que você lidou com essa notícia e com esse tratamento? Bem, o primeiro diagnóstico foi em 83. Eu fiquei hospitalizada durante uma semana com aquilo que o médico suspeitava que fosse uma amigdalite. Tive alta, voltei lá para o interior do município, onde as aulas iriam começar, e aquilo perdurou. Aí eu fui procurar um otorino, passei por uma cirurgia meio que às pressas, né? Esconderam de mim que eu corria risco de vida nessa cirurgia, devido ao fato que a amígdala já estava enraizada em cima da jugular. Mas, enfim, depois disso, fizeram exames. Aí o otorino disse que eu precisava consultar em Florianópolis. Aí fomos eu e o meu atual marido, era meu noivo nessa época, fomos a Florianópolis, com um diagnóstico dentro de um envelope e 2 lâminas de material para eles repetirem o exame lá para ver essa confirmação. Chegando lá, o médico que me atendeu, ele disse assim, você precisa ficar aqui de 4 a 5 semanas. Aí eu tive assim um baque muito grande, porque eu costumava fazer uns 8 quilômetros todo dia a pé, trabalhava numa escola multisseriada, que é de 1ª a 4ª série, onde você é professora, merendeira, tudo, né? Pega alunos que nunca tinham pego um lápis na mão.
E eu tinha uma escola de manhã e outra escola de tarde. Eu não tinha tempo, eu não parava um minuto, né? Era muito corrido. Morava na casa de um agricultor lá no interior, né, do município, para poder conciliar. E, de repente, eu me vi em Florianópolis, hospitalizada numa enfermaria, junto com várias e várias mulheres, né, de várias idades, mas todas elas com bem mais idade que eu. Eu era a mais jovem de todas que estava lá. Aí uma comentava que estava tratando um câncer, a outra comentava que estava tratando o câncer, e eu perguntava para o médico o que era que eu tinha, e ele, como ele percebeu que eu não sabia o meu diagnóstico, eles também esconderam, e eu fiz 25 sessões de radioterapia na região do rosto, da garganta, né, aqui do tronco, aqui em cima, e fiquei lá. Quando eu voltei, eu já tinha pesquisado no dicionário o que significava linfoma não Hodgkin. Para a palavra linfoma, eu havia encontrado o significado que significava que era um tumor. O que queria dizer não Hodgkin é que continuava incógnita, né? Aí eu conversei com o endócrino, com o otorino, e ele me contou que eu estava com câncer, né, e que ele tinha escondido de mim o fato porque ele achou que eu não fosse fazer o tratamento que era necessário. Aí foi uma revolta grande para mim. A princípio, assim, a ficha caiu, mas também não caiu completamente. Eu pensava que eu ainda ia poder voltar a trabalhar, enfim, seguir a minha vida. E por um período eu fiquei de atestado, fiquei indo, fazendo os exames, fazendo acompanhamento. Quase um ano depois, o meu marido, nessa época, meu noivo, viajou, foi a trabalho para o Mato Grosso, e eu fiquei sozinha. Aqui, sozinha que eu digo, sem ele, né? Que a gente já vivia mais quase como marido e mulher, né? Mas foi um período que ele ficou afastado de mim. Aí, nesse período, eu comecei a sentir dores muito fortes no meu estômago, dores assim insuportáveis, e comecei a ter muita dificuldade na alimentação, comecei a não conseguir mais engolir. Aí eu fiz uns exames e que, a princípio, não deram em nada. E foi levando 1 mês, 2 meses. Nesse período se passaram quase que 8 meses. Aí, num retorno a Florianópolis, eu fui encaminhada para fazer uma nova endoscopia, né, para ver se conseguia alguma coisa. Aí, nesse dia, eu estava sozinha, com muita dor, já debilitada, devido à falta de eu poder me alimentar, porque eu não conseguia engolir, né? A comida descia pela garganta, mas não ia para o estômago, porque alguma coisa impedia ela de passar. Nesse dia, caiu um temporal muito grande em Florianópolis, e o médico que ia fazer o exame para mim iria entrar em férias no dia seguinte e não podia me atender. Eu era paciente do Caridade e fui encaminhada para o Celso Ramos. Aí eu fiquei sem ter aonde ir, com muita dor, com muito pouco dinheiro, porque nessa época eu ia de ônibus e era eu que pagava a passagem. E eu fiquei assim, eu não conhecia quase ninguém lá em Florianópolis, só o pessoal do hospital da época do internamento, mas assim, nessa hora não me veio na cabeça voltar para o Caridade e procurar alguém lá do setor onde eu havia ficado. Eu lembro que eu sentei numa escada do hospital que tinha ali na recepção e comecei a chorar. E uma senhora veio até mim e perguntou para mim o que estava acontecendo. E eu disse para ela que eu tinha muita dor e que eu não tinha onde passar a noite. E essa senhora me levou para a casa dela. No dia seguinte, me acompanhou para fazer o exame. Depois, me acompanhou de volta até o Hospital de Caridade e ficou comigo até sair o internamento pelo estado de saúde que eu estava, que era assim muito triste.
Aí, o profissional que me atendeu ficou comigo nesse tempo, esperando o resultado da biópsia, que daí a endoscopia foi feita com biópsia, né? Assim que veio o resultado, ele colocou para mim que eu estava novamente com câncer, que era o mesmo diagnóstico da amígdala. Aí eu fiquei lá, nesse período, nesse tempo, acho que eu fiquei hospitalizada mais de 50 dias. Eu fiquei lá, porque aí eu passei por cirurgia de estômago. Aí eu saí do centro cirúrgico com uma mangueira, uma manga, né, uma manguinha no abdômen, que era a minha via de alimentação nessa época, porque não podia ser por sonda, né, pelo nariz, devido ao local do tumor que eu tinha. Aí eu tive alta um pouco, voltei para casa dos meus pais, daí, nesse período, o meu marido voltou e ficou comigo um pouquinho. Depois eu voltei a Florianópolis, aí eu passei por radioterapia e por quimioterapia. Aí foi o começo. Aí veio, né, o período de revolta, aquela coisa de perguntar por que eu, né? Eu queria saber o que eu tinha feito, o que tinha, né, para eu estar passando por aquilo, né? Assim, foi um período mas bem difícil, assim. A minha família, o meu pai não entendia que eu precisava me tratar. Ele, inclusive, uma época ele me tirou do hospital porque haviam dito a ele que se eu morresse lá dentro era muito difícil depois para retirar o meu corpo, né? Então teve assim uma série de acontecimentos que, além da doença, essas coisas me maltrataram muito. Eu tive raiva do meu pai na época, né, pelo fato dele ter me tirado de lá. Levou um tempo até eu entender que era um fato dele não saber e um ato de amor. Ele queria eu perto dele, né? E eu, nesse período, a minha vontade era ficar viva, né? E eu achava que se eu saísse do hospital, eu não ia ter essa chance, né? Ana, que idade você tinha? Eu estava... Quando eu tive o tumor na amígdala, eu tinha 21 anos. Uhum. E esse segundo diagnóstico, você ainda estava em tratamento pelo primeiro ou você havia recém-terminado? O tratamento do primeiro só foi radioterapia, então você faz assim várias sessões num período seguido. Eu só estava fazendo o controle, eu não fiz quimioterapia do primeiro câncer. Já estava curada do primeiro? Já estava curada, esse já Entendi. tinha tido remissão. E esse tumor que eu tive no estômago era um tumor primário também, não era metástase do que eu tive na garganta. Bem, enfim, lá fui eu, fiquei mais de novo hospitalizada, eu acho que quase 60 dias outra vez para fazer a radioterapia. Foi muito doloroso o processo, porque como era estômago e a rádio queima, então eu já estava me alimentando por via oral. Quando eu comecei a fazer radioterapia, eu passei a não poder mais me alimentar pela boca, porque a comida não descia. Então, eu era alimentada por sonda, eu me alimentava por sonda. E, desculpe, mas eu vomitava pela boca, né? Porque a comida não ficava dentro do meu estômago. Então, eu fiquei muito debilitada, foi muito sofrido o tratamento da quimioterapia para mim nessa época. Aí eu continuei, depois da quimioterapia, da radioterapia, aliás, eu continuei fazendo quimioterapia, daí precisou associar as duas coisas. Então, a cada 21 dias, eu ia a Florianópolis fazer quimioterapia. Eu comprava a passagem, chegava lá, fazia exame de sangue, fazia a quimioterapia, voltava para a rodoviária, comprava a passagem, ficava esperando o horário do ônibus, que era à noite, e voltava para casa. Esse foi assim a minha trajetória durante quase um ano, né? Eu continuava fazendo.
Aí o meu marido voltou do Mato Grosso na metade do ano e eu fui a Florianópolis. Aí, cada 60 dias, eu fazia uma endoscopia com biópsia. E aí eu lembro que, assim, naquela vez, a última endoscopia que eu fiz, deu que já não havia mais lesão no estômago. Só que eu tinha que continuar fazendo quimioterapia de manutenção. Aí eles retiraram a sonda do meu estômago, né? Eu fiquei usando curativo, né, nesse lugar durante quase um ano para poder cicatrizar, que eu me alimentava e acabava saindo por onde eu tinha a sonda, porque eles simplesmente arrancaram a sonda, né? E assim, aí o Ademir voltou, nós nos casamos, eu continuei indo para lá, fazendo quimioterapia, né? Depois eu fazia quimioterapia de manutenção. Aí eu fiquei grávida. Os médicos diziam para mim que eu nunca poderia ser mãe. Eu entendia isso como se eu não pudesse engravidar. E, na realidade, eles queriam dizer que eu não poderia pelo fato da minha doença. Aí eu engravidei, fui para lá, para Florianópolis, eles se reuniram e eles queriam que eu aceitasse fazer um aborto. E eu disse que não, que eles iriam me segurar no hospital os 9 meses, porque eu não ia fazer. Aí eles decidiram, então, que eles não tinham o direito de pedir isso de mim, de me obrigar a fazer isso. E eu tive alta, fui para casa, continuei a quimioterapia e pouco tempo depois eu perdi o bebê. Eu tive um aborto espontâneo que foi doloroso para mim, foi uma perda muito grande, porque eu queria muito ser mãe, mas assim eu aceitei que não foi uma coisa que eu quis fazer. Que aconteceu, o tratamento deve ter interferido na evolução do bebê e ele acabou morrendo, né? Uhum. Aí, pouco tempo depois, voltei para Florianópolis, fiz todos os exames que precisavam fazer e o médico disse que eu poderia parar de fazer quimioterapia, que estava tudo bem, que agora eu podia parar de fazer, só fazer os acompanhamentos, as endoscopias e tomar o cuidado com os exames que eu precisava fazer. Aí, em março, isso foi em março, aí eu voltei de lá e senti que o meu corpo estava diferente, que a minha menstruação estava irregular, mas ela era assim por conta da quimioterapia, mas enfim, lá fui eu fazer um exame e tinha mais um bebê. Era o Thiago. Era o Tiago. Era o Tiago que veio, né? Daí foi uma gravidez bem assim, com muito cuidado e com muito medo dos profissionais que me atendiam pelo fato de que eu engravidei ainda fazendo quimioterapia. A última sessão de quimioterapia que eu fiz, eu já estava grávida dele, né? Sim, e sim. como é que ia ser esse bebê se a quimioterapia tivesse feito alguma coisa com ele? Mas, enfim, passou. E veio o Tiago saudável, perfeito, sem nenhum problema, graças a Deus, né? Aí eu continuei a minha vida de dona de casa, né? Continuava somente de atestado da minha profissão, que eu não pude mais voltar, né? Aí, pouco tempo depois, veio o Fernando também. De parto normal, os dois, tranquilo, amamentei o Fernando. O Tiago não pude amamentar, mas o Fernando eu pude. Enfim, era a minha vidinha. Meu marido viajava na época, aí eu ficava com eles, tinha alguém para me ajudar, porque eu não dava conta dos dois e de mim, né? Voltava a Florianópolis fazer os exames e tal. Aí comecei a sentir, eles estavam com dois aninhos, o Fernando, e o Tiago tinha 4 aninhos.
quando eu comecei a sentir umas dores na região lombar. Era uma dor que eu não sabia definir muito bem aonde era, só que irradiava pelas pernas e dava a impressão que eu perdia um pouquinho a força das pernas. Aí eu consultei o meu clínico geral, que é um profissional muito querido, que eu tenho ele até hoje. Aí ele pediu raio-x, não deu em nada. Aí ele me encaminhou para Florianópolis para fazer uma tomografia de abdômen e uma tomografia de coluna, porque não sabia aonde que era a dor direito, né? Aí lá fui eu a Florianópolis, levei o Tiago a tiracola, porque uma das crianças precisava ir comigo para ser menos trabalhoso para quem ficasse, né? Fiz o exame e veio o terceiro diagnóstico daí. Eu estava com tumor na coluna. E aí, nesse período, já tinha um profissional em Chapecó que atendia, e o meu clínico geral aí me encaminhou para esse profissional. O doutor Dalla Costa, ele trabalha até hoje, sou paciente dele até hoje também, né? Fui, acho que, uma das primeiras pacientes dele da época, porque ele era recém-formado. Ele é hematologista e, como esse tumor é da parte linfática, ele trata esse tipo de tumor. Aí conversei com ele, tive a primeira consulta e eu disse, doutor, eu quero jogo limpo, eu quero verdade, não quero ser enganada, quero saber das possibilidades, não quero ser enganada, né? Aí ele disse que o tratamento ia ser quimioterapia, a localização do tumor não deixava que pudesse acontecer uma cirurgia e também não poderia ser feito radioterapia por ele estar localizado perto da medula, né? E ele disse, é assim, Ana, o tratamento é quimioterapia. Se o teu organismo não responder à quimioterapia, eu sinto muito te dizer, mas não tem outra coisa para fazer. E você vai perder o movimento das pernas devido à localização do teu tumor e você vai sentir muita dor. Aí, né, Dani, com um filho de 3 aninhos, com outro de 5 aninhos, né, e praticamente uma sentença de morte declarada, né? Foi, assim, o pior tempo da minha vida esse que eu vivi. Ana, e aí nesse momento, então, é claro, você partiu para quimioterapia. Parti para quimioterapia e eu fazia aqui em Chapecó. Isso, assim, facilitou, entre aspas, esse deslocamento? Facilitou pelo seguinte, porque eu ia daí todo dia era uma semana inteira de quimioterapia. Começava na segunda, eu ia até sexta-feira fazendo, só que todos os dias eu precisava ir para o hospital fazer. E a quimioterapia também me judiou muito mais do que a primeira que eu havia feito para o estômago, porque eram 5 dias de quimioterapia, uma semana, né? Aí eu parava durante 3 semanas, depois eu voltava a fazer de novo. E eu passei muito mal mesmo. Eu ia fazer, aí as crianças ficavam com professoras, ficavam com amigos, com vizinho, com a vovó, sempre tinha alguém, porque eu ficava tão debilitada que eu não conseguia muito. E, assim, era uma preocupação muito grande. Esse período, os meus filhos sofreram muito, porque eles me viam passando mal, eu não conseguia dar atenção para eles. Era, assim, muito difícil e eu tinha uma preocupação muito grande em passar um monte de coisas para eles, porque eu precisava ensinar tudo para eles, porque eu poderia morrer e eles iam ficar sem eu ensinar eles, né? Uhum. Foi, assim, o tempo mais difícil. Durante o tratamento, eu perdi a minha mãe.
de câncer também. Então, foi, assim, muito complicado. As dores que eu sentia nas pernas, no coisa, eram muito violentas. Foi, assim, um período bem difícil. Eu fiquei hospitalizada algumas vezes por conta da dor, né, para fazer medicação para dor. Foi, assim, Dani, um processo muito complicado, tanto que quando eu fui encaminhada a Florianópolis, depois que eu parei de fazer a quimioterapia, que eu fiz as 6 sessões que eram né, o indicado pelo médico, eu fui para lá e eu já não me importava mais com o resultado, sabe? Eu estava num período da minha vida assim que eu não queria mais viver. Eu achava que eu estava sendo um problema para os meus filhos, para o meu marido. Quando veio o resultado da tomografia, eu lembro que eu abri o resultado e li lá no laudo que não apresentava mais lesão, né, que não tinha mais nada, né, que eu tinha sido curado, e isso para mim não fez muita diferença. Eu estava assim num estado de depressão, assim, que aquilo não me importava mais. E para sair desse estado de depressão foi muito difícil para mim, sabe? Porque eu não sabia muito bem o que estava acontecendo comigo, e os médicos também não sabiam como tratar. Então, foi um período bastante difícil. Nesse período também eu acabei descobrindo que o Fernando tinha um probleminha no coração, né? Aí lá fomos nós para Curitiba com o Fernando. Ele passou por uma cirurgia de coração também, né? Mas, enfim, eu saí da depressão, né? Continuei a minha vida. Aí, num dia, tomando banho, fui fazer um exame da minha mama, que eu sempre fazia, ficava me apalpando, porque como o meu tumor era de nódulos, né, eu ficava procurando sempre, né, ficava vigiando. E senti, né, um nódulo na mama. Aí, logo em seguida, eu fui consultar com a minha gineco. Ela me prescreveu uma medicação que eu deveria tomar por 1 mês, e se fosse o que ela imaginava que era, iria voltar. E o nódulo não regrediu, ela fez uma punção daí e apareceu lá positivo para células malignas. Aí, nesse tempo, eu não tinha ainda um mastologista, um médico especializado para tratar esse tipo de diagnóstico aqui em Chapecó. O Dr. Dalla Costa também não era o profissional para poder me atender, e ele me encaminhou para Curitiba. Eu fui para o Ernesto Gettner, que é o Hospital do Câncer. Lá eu passei por uma mini cirurgia de retirada do nódulo, né? E aí depois eu passei por uma outra cirurgia maior, e o tumor era inicial e eu estava com câncer de mama. Aí eu fiz a cirurgia, fiquei lá em Curitiba uns 40 dias fazendo tratamento de radioterapia, mas foi bem tranquilo, porque como a rádio era só na mama, né, não atingia órgãos internos, eu não tive problema nenhum, foi bem tranquilo, eu não senti dor, eu não tive nada disso. O único agravante é que eu precisava ficar longe das crianças, né, eles ainda eram pequenos, né, e eu fui, só que foi assim, o câncer de mama para mim foi tranquilo, eu tirei assim de letra, já não, né, não foi difícil para mim. O tratamento também não foi um tratamento severo, não foi uma coisa que me judiou. Aí, nesse período, meu marido perdeu o emprego, bem numa época de recessão, de perda de ganhos, e ele ficou desempregado durante um período. E ficamos lá, morando lá em Coronel Freitas. Aí o seu Adir procurou
o meu marido para vir trabalhar aqui em Nova Erechim. Aí ele veio para cá em outubro, né, de 95, e nós ficamos lá, porque eu e as crianças ficamos em Coronel Freitas, porque eles tinham aula, e nesse período a gente não conseguia a transferência, já havia passado a época da transferência. Aí a gente se mudou para cá. Logo depois que a gente se mudou para cá, eu tinha um retorno para Curitiba. Eu fui a Chapecó, fazia mamografia, fazia os exames. Aí apareceram várias calcificações na minha mama. E aí o cirurgião, o mastologista lá de Curitiba, ele disse que precisava fazer uma cirurgia investigativa. E eles retiraram essas calcificações, fizeram o exame e acusou novamente. Eu estava de novo com câncer de mama na mesma mama. Só que dessa vez eles estavam dentro dos canaizinhos do leite. Aí eu passei por uma cirurgia de retirada total da mama, né? E, graças a Deus, deu bordas livres e eu não precisei fazer nenhum tipo de tratamento. Foi, assim, tranquilo, foi só o fato que eu fiquei, né, sem a minha mama esquerda, né? Foi difícil de me aceitar, assim, sabe? Porque toda vez que eu tirava a roupa, que eu tomava banho, que eu ia em frente a um espelho, faltava um pedaço de mim, e isso era uma lembrança do porquê que eu estava sem aquele pedaço. Ao mesmo tempo que era que servia também de estímulo, não, eu estou viva, eu estou aqui, mas me lembrava do que eu tinha passado, né? Então ficava uma cicatriz, né, de vitória e também de lembrança de sofrimento. Enfim, continuei aqui, aí os filhos, foi nessa época que a gente se conheceu, que eles foram pro coral, que eles tinham escola, aí eu fiquei bem participativa na comunidade, fiz parte, né, de diretoria do coral, de diretoria de clube de mães, de tudo isso, e continuei levando a minha vida. Só que eu acabei meio que deixando de lado o meu estômago, né? Foquei no câncer de mama e aí acabei deixando. Fiquei 5 anos sem fazer uma endoscopia. Aí, quando eu comecei a sentir umas dores muito fortes, fui fazer uma nova endoscopia que retirou para fazer uma biópsia, com material para biópsia. E aí veio o 6º diagnóstico. Estava eu com câncer no estômago outra vez. Aí já morava aqui, os filhos já estavam grandinhos. Nessa época o Tiago já tinha terminado o 2º grau, estava trabalhando lá em Goiás, né? Longe, né? Mas para mim daí foi bem tranquilo, eu aceitei assim de boa o diagnóstico. Não tive medo da morte, hoje não tenho medo da morte, não me revoltei, né? Conversava com o Tiago, quando eu falava com ele, eu sempre falava muito com ele, assim, e como era quase sempre como uma despedida, porque eu não sabia como é que ia ser o tratamento, né? Aí fiz a cirurgia, não teve bordas livres, né? Aí eu precisei fazer quimioterapia, porque eu já havia feito radioterapia nessa região do estômago. Só que daí era aqui pertinho, era aqui em Chapecó, né? A maneira de fazer a quimioterapia é diferente, eu coloquei um catéter, não tinha aquele problema de acesso nas veias, né? Era bem mais tranquilo. Só que eu passei muito mal também com o tratamento, né? Aí eu tive muita ferida na boca, no estômago, eu não conseguia me alimentar, né? O Tiago voltou para cá, aí ficou morando comigo, com nós um tempo. O Fernando fazia o técnico agrícola em São Miguel, né? Então eu tinha eles por perto e foi assim, tranquilo. Eu tinha aprendido a aceitar e ver o diagnóstico de uma maneira diferente. Ao contrário de quando eu tinha 20 anos, né? Eu enxergava isso
como uma oportunidade a mais. Não me sentia uma castigada, eu me sentia uma privilegiada daí já nessa época. Eu já conseguia ver diferente, porque passaram por mim tantas pessoas que com o primeiro diagnóstico elas não conseguiram vencer, né? Ou conseguiram, não sei qual que é o destino de cada pessoa, mas enfim, assim, eu tiro disso tudo, assim, eu vejo sempre, já há muito tempo, o quão privilegiada eu sou pelo fato de eu ter conseguido vencer todas essas vezes, ter passado por todas essas dificuldades e estar aqui hoje ainda, com minhas limitações, é claro, porque tem várias coisas que eu não consigo fazer, não posso, né? Minha saúde física não me permite fazer muitas coisas, né? Mas, assim, estou viva, estou aqui. Estou num tempo agora, num período mais recluso, estou mais em casa, não tenho, assim, muita vontade de sair. Acabei me afastando da igreja, acabei me afastando das diretorias, praticamente de tudo. Eu fiquei um tempo, assim, voltada só em casa, que eu não tinha necessidade e eu me sentia muito bem em casa sozinha. Fiquei um tempo sozinha. Agora parece que aos poucos eu estou começando a achar o gosto de novo de sair de casa, assim, né? Então, estou passando por essa experiência também, né? Que não é fácil todo dia agora. Perdi há menos de um ano um irmão meu irmão mais velho, e isso foi uma coisa que me machucou muito e que eu ainda não estou, assim, conseguindo tirar de letra de dentro de mim. Está sendo, assim, bem doloroso para mim, bem complicado, sabe? Porque não pelo fato dele ter morrido, porque ninguém é eterno, mas pela trajetória da vida dele, né? E eu sei o que ele passou, porque ele também morreu por conta de um câncer, né? E eu acompanhei a vida dele ali, o tempo do diagnóstico, da sobrevida que ele teve, né? Da luta dele, de como foi. E eu senti na pele o que ele sentia, né? E então, para mim, está ainda sendo bem difícil. Sei que não é o que ele gostaria, que se ele pudesse, ele iria me dar um puxão de orelha e dizer: não, Ana, eu não quero que você sofra. Mas é incontrolável, é acima das minhas forças, sabe? Agora já consigo falar dele sem eu chorar, sabe? Mas é bem... Não é fácil. Não é fácil, sabe? Não é fácil, sabe? Assim ainda, né? Tem aqueles dias que bate uma tristeza muito grande, né? Mas já estou conseguindo melhorar. Né? Então, é isso aí, assim. Essa é a minha vida, essa é a minha rotina, essa é a minha história. Né? E você comentou, né, Ana? E é isso mesmo. Você é uma abençoada, porque essa doença, por exemplo, como você comentou do seu irmão, ele faleceu em razão dessa doença, né? Mas não porque ele não tinha porque ele não lutou. Ou porque não lutou. Não, as pessoas têm essa coragem, enfrentam, né? Todos. Mas, infelizmente, para alguns, isso é o momento deles, né? Então, assim, você precisa aceitar. Tanto que eu dizia para os meninos quando a gente conversava: olha, se for a hora da mãe, a mãe vai tranquila. E eu não quero nunca que vocês usem o que aconteceu com a mãe para justificar a má conduta de vocês. Se vocês forem fazer alguma coisa errada algum dia, nunca usem o problema da mãe como justificativa, porque eu não me sinto uma pessoa que foi castigada, uma pessoa que está sofrendo porque está colhendo o que plantou, como eu ouvi de algumas pessoas isso lá no começo, né, da minha história, né?
Porque assim também, Dani, eu me senti meio que vista como uma pessoa diferente pelo fato de eu não ter cabelo, não dessa última vez, porque eu não me importava já, a minha aparência já não... Se eu estava me sentindo bem, sair careca, sem um lencinho na cabeça, tudo bem. Mas há 20 e poucos anos atrás isso não era assim. Então, as pessoas me olhavam assim, me pensavam, meu Deus, o que tem essa criatura, né? A minha aparência não era a melhor, né? Porque além de estar careca, magra, a cor que eu tinha, a minha aparência era uma aparência de pessoa doente. Então, algumas pessoas riam de mim, outras não chegavam perto porque pensavam que eu tivesse alguma coisa contagiosa, mas enfim. Hoje é inconcebível pensar que alguém, né? Hoje é bem diferente, né? E eu falo isso hoje dando risada, mas na época... Não foi fácil? Na época não foi fácil, sabe? Você ser vista como um bichinho de observação, né? Como um passarinho que está lá na jaula e eu vou lá admirar ele, né? Sim, sim. Então, mas foi assim, eu vivi também isso, né? Teve que, além do tratamento e tudo Sim. mais, aceitar ainda Sim. lidar com essas coisas. Tive, hoje eu rio, porque não tenho o que fazer, né? E assim, Dani, graças a Deus que hoje eu vejo isso como um motivo para dar risada, né? Eu não guardei mágoa, Dani. Eu sou assim... uma pessoa normal, que sente raiva também, que comete erros, que comete um monte de coisas, né? Mas, assim, eu não guardo raiva de ninguém, sabe? Eu não tenho já, assim, mágoa de alguém, não costumo guardar isso de ninguém. Posso não concordar, posso ficar com raiva na hora, né? De ficar de mal com alguém, assim, mas eu não sinto raiva de ninguém, sabe? Procuro sempre me colocar no lugar do outro, quando o outro tem. E quando alguém vem me procurar para dizer que está doente ou coisa assim, ao mesmo tempo que eu me sinto lisonjeada por a pessoa me ter como assim, ver em mim um exemplo, é uma responsabilidade muito grande. Porque se eu falar para essa pessoa que o tratamento que ela vai fazer é um tratamento que faz fácil, eu vou estar mentindo. Então, o que eu tenho para dizer para a pessoa que vai começar a fazer um tratamento desses é uma coisa bem complicada, bem difícil, né? E eu não posso estar mentindo, mas que bom que eu posso estar sendo um exemplo. E essas pessoas que fazem tratamento e que infelizmente chega a hora delas, não é porque elas não se esforçaram ou porque não acreditaram. As pessoas acreditam, ninguém começa um tratamento pensando, não, eu vou fazer, mas eu vou morrer. Não, que não vai dar certo, né? Se fosse isso, elas nem procuravam tratamento, né? Mas é para ser assim, né? Tem que ser e a gente precisa aceitar, né? Precisa levar em frente. Hoje eu tenho, olha, para quem não podia ser mãe, né? Tenho 2 filhos, tenho 2 netas que são a paixão da vida da gente, que chegaram também num momento especial para dar um novo ânimo, porque para renovar a vida. Renova, porque ser mãe é uma coisa, mas ser vó é muito melhor. É assim, muito bom. Então, agora tudo que tu faz, tudo que tu imagina, né? Isso aqui a Rosa ia gostar, isso aqui a Catarina, né? E fica, né? A gente tem bastante contato, infelizmente a gente mora longe, mas tem bastante contato, ficam o tempo todo mandando vídeo, mandando foto, né? Então, claro, não é tanto quanto a gente gostaria, mas ajuda, já ameniza, né? E hoje os meus filhos estão direcionados na vida. Se você me pedir, eles financeiramente eles estão quebrados, não tem um que está em casa, não tem nada, né? O Tiago ainda está estudando, é bolsista. São fases. Vai passar também. Mas, assim, financeiramente, eles estão quebrados os 2. Mas eles são felizes, os 2, sabe? Muito felizes, muito realizados. E, para mim, isso é o que importa, sabe? Se eles não vão conseguir ter uma casa, ter um carro,
Isso também não é o que vai te fazer feliz ou não, né? O importante é que eles façam o que eles gostam, né? Que eles se realizem dentro daquilo que eles fazem, né? E que sejam felizes, porque a gente não leva nada quando a gente vai embora daqui, a não ser aquilo que você desfrutou, aquilo que você foi, aquilo que você viveu. Não são os bens materiais que importam, né? Se você está morando numa casinha de chão ou numa mansão, mas não importa, aquela pessoa que está lá na casinha de chão, de repente ela é muito mais feliz do que aquela que mora numa mansão. Quando eu pergunto para eles e eles me dizem que, mãe, eu estou bem, para que mais então? Né? E já aproveitando, Ana, isso que você está falando, qual é o maior aprendizado, os maiores aprendizados que você tira assim, da sua vida até aqui, de tudo isso que você viveu? Olha, acho que é isso que eu acabei de falar, ver as coisas por outro ângulo, sabe? Ver as coisas pelo lado bom, procurar não, assim, desmerecer o sofrimento das outras pessoas. Não é porque o outro está passando que eu vou dizer, não, olha, não desmerecer o sofrimento do outro, porque cada um sente de um jeito, né? Cada um... aquilo que para mim de repente foi fácil, para o outro pode não ser, pode ser extremamente difícil, né? Então eu respeito a dor das outras pessoas, procuro me colocar no lugar de outras pessoas, né? E assim aceitar que as coisas são como são e assim agradecer, só agradecimento, porque, né? Eu só tenho coisas a agradecer. Esse sofrimento veio, eu precisei passar por ele, não sei por qual motivo, né? Mas eu não fiquei amarga por causa disso, né? Graças a Deus, porque eu acho que isso foi a melhor coisa, sabe? Eu não ter me tornado uma pessoa amarga, uma pessoa rancorosa, uma pessoa que lamenta, né? A dor tem um lado bom, Dani. Você sente ela e depois, quando tu lembra, tu não sente mais. Então, né, a dor física é isso, sabe? Você, na hora, você pensa que vai morrer, mas depois que ela passou, você diz, não foi assim, imagina, né? Acho que a nossa mente trata de apagar um pouco, né? Apaga, você não sente mais a dor física daquele momento. É que nem a dor de um parto. É forte, mas depois que passou... Senão ninguém teria segundo filho depois, né? É verdade, né? Então é assim, eu acho que é esse o aprendizado que eu tenho, que eu tiro, sabe? E eu acho bonito isso que você falou. Aquele dia que nós conversamos na sua casa, você também falou isso. Que você sempre procura e que nós sempre deveríamos nos colocar no lugar do outro. Embora você tenha passado, assim, por tudo isso, imagina só o quão difícil foi. Sei lá, alguma outra pessoa que passa por algo não que, né, aos olhos assim das pessoas não seja tão doloroso, tão pesado, mas talvez para aquela pessoa esteja sendo mais difícil, né? Do que foi. É diferente para as pessoas. É isso que eu acho que assim que a gente precisa fazer, sabe? Porque eu acho que se eu me colocar no lugar do outro e respeitar a dor do outro, eu acho que, assim, é o papel da gente, sabe? Não é querer ser mais ou menosprezar a dor do outro. E eu acho que é isso que eu tenho para dizer e que eu tenho para passar, é isso, sabe? Não menosprezar o sofrimento das outras pessoas. Não é porque eu passei que eu sou melhor ou que o dele dói menos, né? Um machucadinho que para mim só coloca um band-aid, para o outro de repente vai deixar, né? Então é assim, é esse o que eu tiro, sabe? E é o que eu procurei passar para os meus filhos e se Deus quiser, eles aprenderam, né? Porque eles são de bem com a vida, né? Também não reclamam, nunca vi eles assim dizer... comentando com alguém
e assim, de uma maneira revoltosa, porque a mãe passou por problemas. Eu nunca ouvi isso dos meus filhos, né? Assim, nesse sentido, né? Nunca fiquei sabendo que eles também tivessem dito que estavam magoados porque a mãe sofreu muito, coisa assim. Não, eles conviveram com isso, aprenderam assim, e eles... Hoje eu vejo que o tempo que eu tive que deixar ele com outras pessoas, eles aprenderam a ser independentes, a se virar, a tomar as próprias decisões, né? Que, assim, eles me querem do lado deles, mas eu tenho certeza que se eu não estivesse mais aqui também, eles iriam saber se virar com as próprias pernas, né? Então, serviu também para isso, né? Então, tudo foi bom, foi tudo... Aprendizado. Foi só aprendizado. Serviu para crescimento, para né, crescimento, né? Foi essa é a lição. Cresci. Né? Ana, eu gostei muito da nossa conversa. Olha, eu só tenho a te agradecer assim por ter compartilhado conosco a sua história, os seus aprendizados, ter deixado a sua mensagem para os nossos ouvintes. Eu tenho certeza que as pessoas que estão nos ouvindo assim tiraram algo de bom, de aprendizado também das suas palavras. Então, muito, muito obrigada. Espero que você também tenha se sentido à vontade. Então, se você quiser deixar a sua mensagem final. Eu agradeço, Dani, a oportunidade. E eu espero, se eu pude fazer diferença, se a história que eu contei aqui hoje conseguir fazer a diferença na vida de uma pessoa, já para mim já vai ter valido a pena, sabe? E é isso aí, se quiserem me ver, eu estou em casa, todo mundo sabe aqui onde eu moro, eu gosto muito de receber, apesar de eu não estar saindo muito de casa, mas eu gosto de receber visitas na minha casa. E daqui a pouco eu vou estar visitando as pessoas de novo, tá bom? Então, um abraço para vocês, Dani, agradeço, me sinto honrada por você ter me escolhido para vir aqui contar a minha história, tá? Obrigada, Ana, então, bom dia, tá? Boa semana para você. Para vocês também.